ao vivo. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito Civil. O expositor é professor de Direito Civil e professor permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Possui doutorado em Direito Privado comparado pela Università degli Studi del Molise, na Itália. Vossa Excelência também dispõe de 15 minutos para a sua exposição. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, Odim Brandão, demais autoridades presentes, meus caros colegas expositores, é um prazer estar neste Supremo Tribunal Federal, representando o Instituto Brasileiro de Direito Civil, uma instituição que tem com o tema desta audiência pública uma relação exclusivamente acadêmica, não representando qualquer das partes, nem qualquer interessado no resultado desse julgamento. Muito já foi dito aqui ao longo da manhã sobre o direito ao esquecimento, mas eu me permito fazer alguns contrapontos que parecem relevantes. Primeiro, é importante registrar que o direito ao esquecimento é reconhecido em diversos países da Europa continental como desdobramento do direito fundamental à privacidade. É nesse sentido que se fala na Itália em diritto all'oblio, na França em droit à l'oubli e assim sucessivamente. Nesses países europeus, a noção técnica de direito ao esquecimento corresponde a um direito a não ser perseguido pelos fatos do passado que já não mais refletem a identidade atual daquela pessoa. Trata-se, assim, essencialmente, de um direito contra uma recordação opressiva dos fatos pretéritos, que projete o ser humano na esfera pública de forma equivocada, porque não atual, impedindo-o de ser reconhecido pelo público como quem realmente é. Não se trata, portanto, de um direito a serviço do ocultamento ou da mentira, mas sim da verdade. Não se trata de um direito contra a história, mas de um direito a favor da história completa, que não apresente o ser humano apenas por meio de um rótulo do passado, que não mais corresponde à realidade. Esse direito da pessoa humana se exerce, quer em face do Estado, quer em face dos sujeitos privados. Se exerce diante de qualquer entidade que tenha a capacidade de efetuar uma projeção da pessoa sobre o espaço público. Então, se aplica, portanto, não apenas no âmbito do direito privado, não apenas no âmbito do direito público, mas também no campo do direito privado. Um exemplo muito claro é o da pessoa transexual. Tendo mudado de sexo, aquela pessoa não deve mais ser apresentada, quer pelo Estado, em repartições públicas, quer pela mídia privada, em reportagens ou entrevistas, como alguém que nasceu homem e se tornou mulher ou vice-versa. Porque se esse rótulo for constantemente relembrado, se esse fato do passado, embora verdadeiro e público, for constantemente recordado, a sua apresentação à sociedade será sempre uma apresentação deturpada, que dará excessivo peso a um fato do passado, obscurecendo a sua identidade presente. O direito ao esquecimento não é, portanto, um direito de apagar os fatos ou de reescrever a história, mas um direito de que a exposição pública da pessoa humana seja sempre feita de modo contextualizado e que o seu passado não seja transformado no seu presente sem uma forte justificativa. Trata-se não de um direito contra a liberdade, como chegou a ser sugerido aqui na parte da manhã, mas de um direito indispensável a assegurar a liberdade de todo ser humano de seguir o seu próprio caminho ao longo da vida, sendo visto pela sociedade como quem realmente é. Isso não quer dizer que o direito ao esquecimento deva ser um direito guiado pelo capricho ou pela vontade do retratado. É nesse ponto que reside talvez a maior dificuldade do estudo dessa matéria no Brasil. O direito ao esquecimento ganhou entre nós um significado peculiar e bastante distinto do significado europeu original, especialmente quando o nosso Superior Tribunal de Justiça, julgando o conhecido caso, já citado aqui na parte da manhã, caso da chacina da Candelária, em 2013, reconheceu a existência de um direito ao esquecimento, que definiu como, abro aspas, um direito de não ser lembrado contra sua vontade. Entendido dessa forma, o direito ao esquecimento
torna-se um verdadeiro direito de propriedade sobre acontecimentos pretéritos. A recordação pública dos fatos acaba dependendo do mero querer da pessoa envolvida, o que é flagrantemente incompatível com a nossa Constituição, que, como sabemos, tutela entre seus direitos fundamentais não só a privacidade, mas também a liberdade de informação e o direito de acesso da população à informação. Nossa ordem jurídica, em uma expressão, não tolera proprietários de passado. Essa versão voluntarista do direito ao esquecimento representa também uma ameaça à pesquisa histórica e especialmente à pesquisa na internet, porque acaba por resultar na possibilidade de qualquer usuário de moldar, de acordo com a sua vontade, os resultados relativos à busca do seu nome ou a fatos públicos no qual se envolveu, o que nos levaria, em última análise, a uma internet de cada um. Mas o caminho para impedir esse cenário sombrio, eu insisto, não é abolir o direito ao esquecimento na esfera privada, mas sim aplicá-lo de forma criteriosa, atentando não para a vontade do sujeito retratado, não para o que ele quer ou não quer que venha a público, mas sim para a situação objetiva que revele que aquela projeção específica do ser humano na esfera pública, com base em uma condição pretérita, efetivamente compromete ou impede a realização da sua personalidade no momento atual. Isso acontece em hipóteses raras, não frequentes, mas acontece. Uma dessas hipóteses é justamente a dos programas televisivos de relatos ou encenações de crimes históricos envolvendo pessoas ainda vivas. Frequentes em diversos países do mundo, esses programas desempenham uma função híbrida, informativa, histórica e de entretenimento intelectual. Não se pode cogitar, obviamente, de suprimir a liberdade das emissoras de TV de realizarem tais espécies de programa. De outro lado, não se pode cogitar de suprimir os direitos da personalidade das pessoas ainda vivas envolvidas naqueles crimes. A recordação pública de tais crimes revive naturalmente perante a sociedade a condição de criminoso ou de vítima atribuída aos envolvidos na época do fato. E se é certo que a reapresentação de uma pessoa na condição de criminoso impõe uma pecha ao indivíduo, também é certo que a sua reapresentação na condição de vítima impõe igualmente um rótulo parcial e redutor, que não raro expõe a pessoa a sentimentos de vergonha ou embaraço, não sendo por outra razão que toda a legislação brasileira mais recente preocupa-se em preservar a identidade de vítimas de crime, especialmente de crimes sexuais. Daí a necessidade de se aplicar tecnicamente o método da ponderação, buscando o menor sacrifício possível para ambos os interesses protegidos pela ordem jurídica brasileira. Já é possível, na doutrina nacional e estrangeira, colher diversos critérios ou parâmetros técnicos que devem ser seguidos na análise dessa hipótese. O tempo é curto para examinar todos esses critérios, mas há alguns que merecem destaque. Primeiro critério, o critério da relevância histórica do fato, segundo o qual o intérprete deve se perguntar se o crime retratado constitui crime de efetiva importância histórica, cuja repercussão ao seu tempo ou suas consequências para a sociedade justificam sua reapresentação pública, mesmo com risco de abalo à identidade de pessoas ainda vivas. O chamado caso aí da Cúria, atualmente sob exame deste tribunal, representa claramente um crime de importância histórica, que não apenas teve vasta divulgação, mas também comoveu a sociedade ao seu tempo. O dado da importância histórica não basta, todavia, para assegurar a legitimidade da reprodução. Faz-se necessário examinar o modo como o crime é reproduzido, o modo como é relatado. Por exemplo, há diversos critérios aí que desempenham algum papel. Por exemplo, o intérprete deve se perguntar se, para relatar ou encenar o crime em toda a sua dimensão histórica e informativa, era necessário identificar a vítima e seus familiares. Se era necessário detalhar aspectos sensíveis do episódio, como a repercussão emocional do crime sobre a vítima ou seus familiares. Se era necessário retratar cenas mórbidas, como imagens de cadáveres, retratos do enterro, do sepultamento daquela pessoa em vida, lápides e assim por diante. São perguntas que cabe ao intérprete analisar no caso da aplicação da técnica da ponderação. O caso aí da Cúria é, nesse sentido, extremamente difícil, me permitam
voltar a ele. Por um lado, verifica-se que o programa não poderia deixar de identificar a vítima, o caso Aida Cury não pode ser relatado sem Aida Cury. Por outro lado, o programa não se limitou a relatar o crime, mas descreveu de modo detalhado o sofrimento de Aida, com diálogos dramáticos e imagens fortes, como o lançamento do seu corpo do alto do edifício, além de imagens do sepultamento. Também constam do programa cenas de intimidade familiar, como o diálogo aflito entre a mãe e o irmão Nelson, e a cena na qual o irmão Nelson encontra o cadáver da sua própria irmã na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. É essa forte retratação do ambiente familiar no relato televisivo em questão que permite, no caso concreto, a invocação do direito ao esquecimento pelos familiares da vítima, não apenas em defesa do direito alheio, nos termos do artigo 12 e 20 do Código Civil, mas também em defesa do direito próprio. Esse é um aspecto importante. O programa não se limitou ao relato da história, como tanto se disse aqui ao longo da manhã, mas relatou também o ambiente familiar e íntimo, o impacto desse crime sobre a esfera íntima da família da vítima, e esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta no juízo de ponderação. Mais um exemplo de critério relevante, sob o ponto de vista científico, é o critério da fama prévia, segundo o qual se deve verificar se a vítima em questão ou seus familiares possuem outras projeções na esfera pública, ou, ao contrário, se trata de pessoas que somente se tornaram famosas por conta do crime em questão. Esse critério permite distinguir situações como o relato do suicídio de Getúlio Vargas ou do assassinato de JFK, de casos em que a pessoa apenas se tornou exposta na esfera pública por conta do crime sofrido. Também não se pode deixar, dentro do tempo, de considerar, por outro lado, já em sede de exame do nexo de causalidade, que é essencial ao juízo de reparação civil, que pode ter havido, no caso concreto, autoexposição. O direito ao esquecimento é sempre examinado em contraponto à possibilidade de autoexposição. Ele não pode ser invocado por quem, por ato próprio, projeta aquele acontecimento sobre a esfera pública. Nossa ordem jurídica tutela o direito à privacidade, à intimidade e à reserva, mas não protege um direito a uma versão única dos fatos, ainda que se trate da versão da própria vítima ou de seus familiares. O caso Aida Cury é também, nesse aspecto, um caso extremamente delicado, porque um de seus familiares publicou mais de um livro sobre o crime, com sua versão do acontecimento, incluindo fotografias do cadáver da vítima sendo examinadas pelos peritos, bem como fotografias do enterro, além de outros detalhes sobre a vida privada de Aida Cury, muitos dos quais são apenas reproduzidos no programa de TV. Seguramente essas publicações foram animadas pelos sentimentos mais nobres, de expurgação da dor, de enaltecimento da vítima, mas, mais uma vez, a questão aqui não pode ser a vontade ou intenção subjetiva dos envolvidos, mas deve ser o fato objetivo de que a discussão pública do crime foi fomentado, de alguma forma, pelo autor das obras, o que impediria, teoricamente, a invocação do direito ao esquecimento por esta pessoa. O tema em discussão, como se vê, é repleto de aspectos que pendem ora a favor da liberdade de informação, ora a favor do direito ao esquecimento. O sopesamento desses aspectos, de acordo com os vários critérios disponíveis na doutrina, não é, obviamente, uma tarefa acadêmica, e sim judicial. Mas é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal tem diante de si uma oportunidade singular de corrigir a definição do direito ao esquecimento, afastando do domínio da mera vontade do retratado, e de extrair da ordem jurídica brasileira os critérios que devem, de fato, pautar a tutela da privacidade, da intimidade, em específico do direito ao esquecimento, na esfera privada em relação aos programas televisivos que relatam crimes reais envolvendo pessoas ainda vivas. As vozes contrárias ao direito ao esquecimento muitas vezes argumentam que é necessário atribuir preferência à liberdade de informação, porque sem isso haveria uma imprevisibilidade que impediria a realização desses programas. O argumento não é tecnicamente o melhor.
Primeiro, porque o problema da falta de uma previsibilidade absoluta acontece em qualquer hipótese de colisão de direitos fundamentais, não havendo nenhuma razão para que, nessa situação específica, isso seja obstáculo à aplicação da técnica da ponderação, já empregada tantas vezes por esta Suprema Corte. Segundo, porque, ao decidir sobre esse tema, este Supremo Tribunal Federal estará justamente fixando critérios ou parâmetros de modo a fornecer a cartilha sobre os cuidados que devem ser adotados nessa espécie de programa, como aconteceu em tantos outros países, como, por exemplo, não descrever minúcias da prática de violências sexuais ou não expor imagens da família em sepultamentos e assim por diante. Vale dizer, os critérios que forem fixados pelo Supremo Tribunal Federal para definir o que prepondera neste caso concreto, irão se converter em deveres de conduta que, se observados, assegurarão a legitimidade do exercício da liberdade de informação, suprindo qualquer eventual déficit de previsibilidade. Em terceiro lugar, e ainda que nada disso fosse verdadeiro, o caminho fácil da hierarquização prévia entre liberdade de informação e privacidade e direito ao esquecimento simplesmente não é compatível com uma Constituição que, como a nossa, tutela tanto a liberdade de informação quanto a privacidade como direitos fundamentais. Aqui, como em todos os outros campos da ciência jurídica, o caminho intermediário é o melhor caminho. Eu uso o ministro Dias Toffoli, os poucos minutos que me restam, para agradecer a Vossa Excelência, ao seu gabinete e ao Supremo Tribunal Federal pela importante iniciativa de convocar esta audiência pública. É muito raro que as posições favoráveis ao direito ao esquecimento, em qualquer medida, tenham espaço nos meios de comunicação, porque há uma natural indisposição a debater esse tema, de modo que a abertura de um espaço privilegiado para se discutir técnica e cientificamente essa questão tão relevante é ainda mais oportuna nessa matéria. Recebo e falo em nome de todos os que me antecederam e não tiveram tempo para agradecê-lo, o nosso mais genuíno agradecimento em prol da ciência jurídica. Muito obrigado.